Sabe aquela história de que brincadeira não tem graça quando um lado não ri? No ambiente de trabalho, isso é levado muito a sério. E quando a brincadeira vira humilhação por causa de quem você é ou quem você ama? Aí, a conversa muda de tom e pode parar na justiça. Você sabia que no Brasil, 4 em cada 10 pessoas LGBTQ e a mais já sofreram algum tipo de discriminação direta no trabalho? É um número assustador, que se traduz em piadas maldosas, exclusão de propósito e até em demissões disfarçadas. Hoje, a gente vai fazer o que muitas empresas tentam evitar. Vamos expor a lista daquelas que já foram condenadas judicialmente por LGBTfobia. Antes de citar nomes, vamos entender o cenário. A discriminação no mercado de trabalho brasileiro não é um caso isolado, é um problema crônico. Pesquisas revelam um dado alarmante. 65% dos profissionais LGBT+, afirmam já ter sofrido com o preconceito dentro da empresa. Para colocar um freio nisso, em 2019, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica. A LGBTfobia passou a ser enquadrada como crime de racismo. Isso quer dizer que o que antes era tratado como piadinha interna ou opinião forte agora tem consequências legais, com penas que podem chegar a 5 anos de prisão. A lei, em tese, protege o trabalhador. Mas será que na prática as empresas estão cumprindo essa determinação? E quando não cumprem, quem são elas? Chegamos ao ponto que muitos não querem que você saiba. Por que essa lista é quase proibida? Porque a maioria dos casos termina em acordos sigilosos para não manchar a imagem da marca. Mas, felizmente, a justiça nem sempre é discreta, e alguns casos se tornaram públicos. Um dos mais conhecidos envolveu um gigante do varejo, as lojas Renner. A empresa foi condenada a pagar R$20 mil de indenização a uma funcionária que era alvo constante de piadas homofóbicas de sua chefe. Em um dos episódios, após a colaboradora pedir ajuda com um filtro de água, ouviu da superior que ser homem não é só na cama e se vestir como homem, tem que fazer coisas que homem faz. Outro caso de grande repercussão foi com a Brasil Quirim, dona de marcas como Shine e Devassa. Um funcionário foi aprovado em 4 processos seletivos para supervisor, mas a promoção nunca veio. A justificativa que a empresa teria dado, segundo a justiça, era que ele precisava procurar ajuda psiquiátrica e mudar seu jeito de agir. A empresa foi condenada a pagar R$50 mil por danos morais, e não para por aí. Em Manaus, a locadora de veículos KL Limitada foi condenada depois que o gerente e o dono ofenderam repetidamente uma vendedora por sua orientação sexual. Em Fortaleza, a Companhia de Seguros Previdência do Sul teve que pagar R$95 mil a um gerente que era humilhado pelo superior, que o recebia em reuniões com frases como "chegou o viado". Cada caso representa uma pessoa que sofreu humilhação e teve a saúde mental abalada simplesmente por querer trabalhar em paz. Um estudo Boston Consulting Group mostrou que apenas 11% dos profissionais no Brasil se sentem à vontade para falar abertamente sobre sua orientação sexual no trabalho. Para a população trans, a situação é ainda mais brutal. 90% das pessoas trans e travestis acabam recorrendo à prostituição por não conseguirem espaço no mercado formal. Mesmo tendo qualificação, a recusa em usar o nome social, um direito garantido por lei, ainda é uma barreira em muitas companhias. E a justiça tem entendido que a omissão da empresa em garantir um ambiente seguro é uma forma de cumplicidade. A verdade é que a lista proibida expõe uma realidade incômoda. A discriminação ainda acontece, e muito dentro de grandes corporações no Brasil. Os casos que vêm à tona são um lembrete de que o preconceito gera sim consequências, mas eles também nos fazem pensar em quantos outros casos continuam escondidos nas sombras. Construir um mercado de trabalho verdadeiramente inclusivo é uma responsabilidade de todos.
da lei que precisa ser aplicada com rigor, das empresas que precisam agir de forma genuína e de cada um de nós que não podemos mais tolerar o preconceito. Afinal, ninguém deveria ter que escolher entre ser quem é e ter um emprego. A mudança não depende só dos tribunais, ela depende de nós, como consumidores e profissionais. Temos o poder de cobrar e de escolher. Antes de se candidatar a uma vaga ou comprar um produto, pesquise sobre as políticas de diversidade da empresa. Apoie as marcas que fazem parte de iniciativas sérias, como o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, que reúne companhias comprometidas com a causa. E o mais importante, se você for vítima ou testemunha de discriminação, denuncie. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, acionar a Justiça do Trabalho. Você não está só. Compartilhe este conteúdo para que mais gente conheça essa realidade e se una na cobrança por um ambiente de trabalho que respeite a todos. Don't let anybody know. Why do we have to fade away? Hide behind what others say. Love is love, but they won't see that you and me were meant to be. Why do we have to fade away, fade away? Walking past you in the hall like we never even met, but I still feel everything that we try to forget. Whoa, acting like we're just friends. Whoa, when it's tearing us apart. Oh, why do we have to fade away? Hide behind what others say. Love is love, but they won't see that you and me were meant to be. Why do we have to fade away, fade away? Don't wanna fade. Maybe someday we won't have to run away. Why do we have to fade away? Tired, hiding every day. Love is love, and now I see that you and me, we're breaking free. We don't have to fade away, fade away. Oh, we don't have to fade away.